Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre a ira por causa da impiedade dos homens. A palavra grega para impiedade é asebeian. A impiedade dos homens se mostra na inimizade contra Deus. Isso está lá em Romanos 8:7 e 5:10. Por causa dessa inimizade que existe neles desde que são concebidos e nascidos em pecado, a ira de Deus permanece sobre eles. Eles são até chamados de filhos da ira. Eles não possuem qualquer relacionamento com Deus em sua inimizade contra Ele. Portanto, essa inimizade se manifesta no aparecimento de alguma forma de religião falsa, onde os homens negam Deus e fazem deuses para si mesmos, ou eles mesmos se colocam na posição de deuses. Muitos homens fizeram-se a si mesmos deuses para serem adorados. E essa atitude deles traz a ira divina sobre eles. Então veja um pouquinho coisa sobre a ira por causa da perversão dos homens. A palavra grega traduzida como perversão é adikia, a mesma que é traduzida no final do verso como injustiça. Porque o relacionamento do homem com Deus é de inimizade, é um relacionamento errado. O relacionamento com o seu semelhante também é errado. Tratamos os outros do modo como tratamos Deus. Neste capítulo 1 de Romanos, Paulo nos revela os pecados contra Deus e os consequentes pecados contra os próprios homens. O homem perverte todos os seus relacionamentos por causa da sua impiedade e injustiça. Agora vem um ponto que nós vamos continuar por mais tempo nos vídeos subsequentes. Nós vamos falar da ira de Deus por causa da supressão da verdade pela injustiça da parte dos homens. Veja que o 1:18 fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, Veja um pouquinho sobre o verbo deter. Na língua grega, esse verbo carrega duas ideias legítimas. Deter aqui tem o significado de suprimir. No verso em estudo, temos que definir se Paulo está afirmando que os incrédulos possuíam a verdade e agarravam-se a ela, mas sem querer passam para a frente. Nesse caso, a melhor tradução seria deter. Todavia, se eles, conhecendo a verdade, a substituíssem pela mentira, então a tradução melhor é suprimir. Embora haja eruditos em ambas as posições, eu sou inclinado a ficar com a segunda tradução, pois ela é mais consistente com o texto. Os homens tinham visto a revelação divina, os homens tinham visto a revelação da natureza, no entanto, eles deixaram de lado, eles abandonaram, eles tiraram, eles detiveram, eles suprimiram a verdade e trocaram a verdade pela injustiça. Então eu prefiro a ideia de suprimir. Ao invés de deter a verdade pela injustiça, é suprimir a verdade trocando-a pela injustiça. Não há concordância plena sobre a melhor tradução do verbo grego. Embora não conteste a tradução de suprimir, John Murray prefere deter ou reter. Um outro comentador famoso nosso, chamado William Hendrickson, ele opta por suprimir e dá suas razões para isto. O verso 19 aponta para homens que tiveram o conhecimento de Deus, porque Deus se lhes havia manifestado. O restante dos versos aponta para o fato de eles não aceitarem a verdade de Deus, preferindo a mentira. Essas coisas favorecem a tradução suprimir.
Eles viviam em rebelião contra Deus, suprimindo constantemente a verdade de Deus, enquanto afirmavam as suas próprias mentiras, que eram verdades aos olhos deles, não aos de Deus. A tradução suprimir, portanto, é mais condizente com o contexto, porque se os incrédulos suprimem a verdade, é porque eles a possuem. Ninguém pode suprimir o que não possui. Além disso, no verso 25, Paulo diz que os incrédulos mudaram a verdade de Deus em mentira, indicando que eles possuíam a verdade, que eles conheceram a verdade, mas botaram a mentira deles no lugar da verdade. Logo, a ideia de suprimir a verdade é muito clara. Não obstante o homem possua a verdade por causa da revelação divina, ele luta freneticamente para apagar a verdade de sua mente, pois o sonho do ímpio é ficar livre de Deus, sendo autônomo. No entanto, todos nós sabemos que, a despeito de o ímpio querer apagar a verdade de sua mente, ele não consegue, porque o senso de divindade, que nós chamamos em latim de sensus divinitatis, está gravado de maneira indelével no homem. A verdade de Deus está inerente na alma dos homens, mas eles tentam suprimi-la. E esta tentativa sempre acaba no final se manifestando fútil. A supressão da verdade tem a ver com a deliberada adulteração da verdade. Os ímpios e perversos seguem o caminho do seu pai, que é o diabo, na luta contra a verdade de Deus, porque ele é o pai da mentira. A supressão da verdade tem a ver com a asfixia da verdade, com a falsificação da verdade, convertendo-a no oposto, que é a mentira. A constância da supressão da verdade. Essa supressão da verdade não é incomum entre ímpios e perversos. Desde tempos imemoriais, eles têm feito esta supressão da verdade, trocando-a pela mentira deles. O Salmo 14:1 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Em outras palavras, o insensato está constantemente tentando se convencer de que Deus não existe. Sempre o insensato, isto é, o homem que tem impiedade e perversão, haverá de se opor aos pensamentos de Deus. Sempre ele tentará tirar da sua mente as verdades de Deus, sejam elas vindas da revelação geral ou especial, trocando-a pela verdade do homem, que não passa de injustiça ou mentira. Em Romanos 1:25, Paulo repete a ideia de supressão da verdade pela injustiça de uma forma ligeiramente diferente, mas basicamente a mesma, do verso 18, com as seguintes palavras, aspas, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Nos dois textos, suprimir a verdade e mudar a verdade são sinônimos, como também são sinônimos injustiça e mentira. Vejamos alguns exemplos da manifestação da ira de Deus. Todos os homens, em algum sentido, sabem que existe um Deus de justiça, e esse conhecimento está impresso na alma humana. A mente dos homens não pode fugir desse conceito, ainda que tente apagá-lo de suas mentes. No entanto, eles não conhecem o tamanho da ira divina. Eles não têm ideia do calibre dela. Se eles conhecessem o calibre dessa ira, provavelmente muitos refreariam seus pecados. No entanto, os homens continuam em seus pecados, não prestando atenção ao Deus de justiça. Várias vezes na Escritura há relatos da manifestação da ira parcial de Deus. Veja exemplos da manifestação da ira divina. O grande primeiro exemplo é o dilúvio. Está lá em Gênesis 6. A ira de Deus foi crescendo e ficou restringida até um dia em que ele fez
com que o céu se irrompesse, as fontes da terra de baixo, as fontes de cima, despejassem a água. Essa foi a manifestação da ira divina que atingiu todo o mundo. Veja a manifestação da ira divina em duas cidades vizinhas lá de Israel, em Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 19. A ira de Deus foi crescendo contra essas cidades até o dia em que Deus resolveu despejá-las sobre elas. Eles amavam o homossexualismo. Eles se desrespeitavam mutuamente. E a ira de Deus veio fortemente contra essas cidades. Veja mais uma, no Mar Vermelho. Lembra? Faraó e seu povo haviam recebido as pragas e Deus havia restringido a sua ira. Agora no Mar Vermelho, a ira veio de forma cabal sobre eles. Rebelando-se contra a verdade de Deus, eles suprimem essa verdade, mostrando a sua rejeição do próprio Deus. Muitas pessoas neste mundo ainda suprimem a verdade de Deus de suas mentes, mesmo a despeito de toda a revelação da natureza que os atinge. Eles conhecem o que de Deus está revelado, mas eles não aceitam o Deus que se revela da forma em que se revela. Rebelando-se contra Deus, eles suprimem de suas mentes a verdade dele, adorando a criatura ao invés do Criador. Por isso permanecem debaixo da ira divina que do céu se revela. O nosso dever é falar-lhes do Evangelho na esperança de que eles venham a crer em Deus, nas Escrituras e, portanto, no seu Filho Jesus Cristo, para que sejam salvos. A revelação geral pode ser suprimida, a menos que a ação renovadora do Espírito Santo alcance o coração deles. Todos os que hoje são filhos de Deus um dia suprimiram a verdade de Deus, substituindo-a pela mentira. Todavia, quando o Espírito Santo agiu regeneradoramente nos corações deles, eles voltaram a crer no Deus revelado por Jesus Cristo e no Deus revelado pelas obras da natureza, reconhecendo o Deus Criador, deixando os ídolos e adorando unicamente o Senhor de toda a terra. A boa nova para os que me ouvem hoje é que a ira de Deus não mais virá sobre eles, porque Jesus Cristo pagou a penalidade e eles não têm mais débito com Deus. Você que é crente, você tem que levantar a mão para o céu, porque Jesus Cristo livrou você da ira vindoura. Quando chegar o dia final, e até lá Satanás vai tentar acusar você, e Satanás nos acusa com justeza, porque ele conhece os nossos pecados e está acostumado a trabalhar conosco. Ele sabe como pecadores, então ele vai falar para o Senhor juiz meritíssimo: eu conheço esse cara aqui é pecador, é safado, ele faz muita coisa ruim, ele faz coisas horríveis. Aí o juiz vai falar assim: eu sei que ele faz mesmo, mas o meu filho pagou a conta dele. E aqueles de quem Cristo pagou a conta nunca mais receberão qualquer manifestação da ira divina. Sejam deles. Creia em Cristo, no Evangelho de Cristo, de todo o seu coração. Até.